Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, a gente viu no último vídeo as classificações dos solos em relação ao tamanho de granulometria, né? E aqui a gente vai estar vendo então como a gente faz essa identificação desses solos. E é uma identificação, a gente vai utilizar dessas técnicas de identificação táctil-visual, né? Que são técnicas aí bem simples, né? E que conseguem então permitir a gente fazer essa identificação desses solos. O procedimento, primeira coisa que considera lá, você identificar esse tamanho que predomina e citar a cor. Então a gente vai ter exemplos aí, por exemplo, que a gente não vai ter um único tipo de tamanho, né? Então vai ser às vezes só argila, ou só silt, só areia. Pode ter uma combinação de argila e silt, areia e argila, enfim, né? Diversos tamanhos. E a gente vai dar esse nome em função das partículas, do tamanho de partículas que predominam. Então, a gente tem aqui nos exemplos aqui argila, arenosa, vermelho. Então, você tem predomina então as partículas de argila e areia e a cor, né, vermelha. Aqui, por exemplo, a areia grossa com pedregulhos, né, cor cinza. Né? Então, predomina aqui a areia grossa, também tem pedregulhos, cor cinza. Silt argiloso pouco arenoso, marrom. Então, ele predomina as partículas de silt e argila, um pouquinho de areia e na cor marrom. Pois bem, né? E como então identificar então, esses tamanhos de partículas, né? Para ter uma noção se é silt, argila, areia, né? A gente já tinha falado um pouco na última aula, né, das características em relação a tato, em relação ao tamanho de partículas, aparência visual, né, na presença ou ausência de água, né, e sensação tato. E aqui a gente tem algumas características então de testes, né, para identificação tátil visual. Primeira coisa, como eu estava falando, é a sensação ao tato, né? Então esfregar o solo na mão e aí sim, fazer as sensações, né? As areias vão ser mais ásperas, né? As argilas, quando secas, então uma sensação mais de farinha e quando úmidas, então uma sensação mais de sabão, né? Por sua vez, aí a gente tem uma outra característica que é a plasticidade, né? Que é o que? Consiste da capacidade de você fazer moldar o solo, né? Criar objetos, formas, né? A partir do solo. A gente vai ter que as argilas vão ser mais facilmente moldáveis e manter essas formas moldáveis, enquanto que as areias aí não vão ser moldáveis e os sítios aí também geralmente eles vão ser não serão moldáveis ou serão muito pouco moldáveis e vão durar pouco tempo essa moldabilidade, né? Então aí no caso aqui desses testes de plasticidade, isso consistiria de você tentar moldar pequenos cilindros de solo úmido, né, e depois tentar deformá-los, né? Por sua vez, aí você tem aqui a característica de resistências ao solo seco, né? Ele consiste então de verificar a resistência desse solo seco, né? As argilas, quando secas, são materiais aí bem resistentes, né? Então a gente pega aqui exemplo de dia a dia, né? O tijolo cerâmico lá consiste do quê? De uma argila que passou por um processo de secagem em forno, né? Alta temperatura, também tem algumas transformações, mas enfim, né? Também tem secagem ali. O adobe também, que é um tijolo que está seco ao sol, né? Então a gente tem um material que então ele tem uma grande resistência. Então os solos argilosos eles têm grande resistência quando secos. Por sua vez, areias aí vão facilmente, rapidamente se desagregar e os sítios também, quando secos, vão ser facilmente desagregáveis. Pedregulhos, obviamente, eles vão ter resistência seco, né? Porque eles já estão na forma de pedregulhos, né? Mas enquanto partículas, eles também vão ter pouca agregação entre as partículas, né? Aí a gente também tem o teste de mobilidade de água intersticial. Esse teste consiste em você pegar uma porção de solo, colocar na palma da mão, fazer uma concha, né? Com ele cheio de água, úmido, né? Dar pequenas batidas, né? De forma lá que você vai estar então vendo aí depois na superfície se vai ter o afloramento, o surgimento de água na superfície. As areias, isso aí ocorre rapidamente, né, pela fácil permeabilidade desse tipo de solo, né. Por outro lado, a areia, assim, você enquanto está na forma de concha, ela rapidamente chega à superfície, fica com aquela lâmina brilhante, né, mas na hora que você abre a mão, você vai ver rapidamente também surgir fissuras, vai ter trincas, né, no solo. As argilas, por sua vez, na hora que você vai abrir a mão, né, essa superfície brilhante, né, se mantém por bastante tempo e você não vai, geralmente você não vai observar fissuras, né, quando você vai abrir a mão. O outro teste que você tem é a dispersão em água.
consiste então de você colocar numa proveta com água lá uma porção de solo, e aí fazer a agitação, né, e depois deixar então ele sedimentar. Os solos arenosos eles vão rapidamente sedimentar, e você vai ver tão bem claros, né? Os solos argilosos aí você vai persistir por um tempo essa turbidez, né? E aí, enfim, e essa turbidez então vai dependendo da porção que tem aqui de solo de cada um deles aí, né? Então, eventualmente você vai ter às vezes uma coisa meio termo, né? Solo um pouquinho turvo ali pela presente parte de argila, né? E aí por aí também a gente tem uma noção de o quanto mais argiloso ou menos argiloso o solo pode ser, né? Então, aqui em resumo, né, a gente tem esses 5 testes, né? Então, a identificação tátil visual, né, sensação ao tato, plasticidade, resistência do solo seco, mobilidade da água intersticial e dispersão em água. Né? Então, aí esses solos então, vão ter essas características, vão ser identificados por meio desses testes, né? Aqui tem um resumo de alguns exemplos de solos, né? Então a gente tem aqui solos arenosos, então vão ter sensação tato mais áspera, observação visual mais incoerente, as areias finas, silts, né? E areias siltosas ou pouco argilosas aí vão ter mais um pouco de resistência do torrão seco, né? Mas vão esfarelar facilmente. A dispersão em água vai sedimentar rápida, mas vai ter um pouco de turbidez, né? Mas por pouco tempo, pela presença desse pouco de argila. As argilas, por outro lado, vão ter uma turbidez, né? Uma dispersão em água que vai apresentar uma turbidez que vai levar mais tempo. Na mobilidade de água intersticial, então a gente vai ver que a água ela vai ficar, na hora que você abrir a mão, você não vai ver surgimento de fissuras, né? Você tem uma boa resistência aí do torrão seco, né? O solo ali vai ter uma sensação de farinha quando seco, uma sensação de sabão, né? Uma sensação saponácea quando úmida. E aqui a gente tem uma outra característica, um outro tipo de solo, né? Que são solos orgânicos, que são o quê? Solos aí que tem, enfim, areias, siltes, argilas, mas além disso tudo, né? Além das partículas, eles vão ter elevada presença de parcela de matéria orgânica nesse solo. E aí eles vão ter outras características a mais daqueles outros aí, né? Que aí vão estar decorrentes então da presença aí de matéria orgânica, que aí seria o quê? A cor vai ser nesses tons aqui de cinza, castanha escura ou preta, né? Você vai ter presença de partículas fibrosas, aí bem característico mesmo desses solos turfosos, cheio de matéria orgânica em decomposição. Outra coisa muito importante, eles são inflamáveis quando secos, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, principalmente quando for fazer a caracterização de outros índices físicos do solo, quando esse solo é orgânico, porque aí você tem o risco de perder, de ter a volatilização, né, de parte desses materiais aí dos solos turfosos, né, e aí ele vai apresentar um pouquinho de pouca a média plasticidade, então ele vai ter um pouco de pouca a média plasticidade por conta também dessa matéria orgânica. Então, é isso, né, gente? E aí a gente se vê então no próximo vídeo.